Hello guys, how are you today? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao tópico que a gente começou na semana passada, que é o Personal Information Routine. E como a gente segue o padrão das aulas, a gente hoje vai aprofundar na gramática. Geralmente na primeira aula a gente conhece mais o vocabulário e uma partezinha da gramática, e a partir da segunda aula a gente começa a conhecer mais a gramática do tópico. Então, primeiramente, agora a gente vai ver o vocabulário e aí a gente começa a gramática. No vocabulário de hoje, nós temos mall, the movies, the news, magazine, book, story. Vou repetir e fazer observações. Mall, the movies, the news, magazine, book, story. A primeira observação aí, com certeza vocês devem estar se perguntando se o shopping, as pessoas não chamam de fato shopping no inglês e mall significar em inglês, enfim, eu vou explicar para você qual é essa diferença. Mall é o que a gente costuma chamar de shopping, né? O lugar que a gente faz as compras, que tem várias lojas dentro, praça de alimentação, cinema, enfim. É aquele estabelecimento grande que a gente costuma ver vários mercados para fazer as compras em um dia de domingo. Eles chamam de mall. No shopping, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né, que é o estabelecimento e tudo mais, o prédiozão gigante, é o verbo, na verdade, em inglês e as compras. Então, quando a gente fala em inglês I go to shopping, basicamente a gente está falando eu vou às compras, porque shopping, na verdade, pode ser traduzido como fazer as compras e as compras, enquanto mall é o estabelecimento, o local que você está fazendo, indo fazer essas compras, tá? Então aí a gente traduz mall como shopping, o estabelecimento, o local, certo? Mas o shopping, o verbo em inglês, basicamente significa isso, fazer as compras e as compras. E a mesma coisa com the movies. A gente sabe que movies em inglês, né, movie em inglês é filme. E eles relacionam the movies em inglês como cinema, o local, né, que a gente costuma assistir os filmes. E nesse caso, the movies é o cinema que a gente costuma ir assistir os filmes. E a grande dúvida é que cinema no inglês não é cinema também. No inglês tem essa palavra cinema. Entretanto, a gente costuma utilizar cinema quando a gente fala da indústria de cinema. Ou seja, a gente utiliza quando a gente fala da cinema industry, né? Nesse caso, a gente fala da indústria do cinema, a gente utiliza essa palavra cinema de fato. Mas quando a gente vai falar que a gente vai ao cinema, a gente vai assistir um filme no cinema, a gente utiliza a palavra the movies, tá? Então, vou repetir para vocês mais uma vez a pronúncia: mall, the movies, the news, magazine, book e story. Agora, partindo para nossa gramática, a gente vai conhecer os verbos de hoje, e são três verbos simples que a gente provavelmente já conhece, a maioria de vocês já conhece. O primeiro é o verbo to have, que é o verbo ter. A sua conjugação a gente tem I have, you have, e na terceira pessoa que a gente tem aquela mudança, né? Que a gente acrescenta geralmente um S no finalzinho do verbo. Só que nesse caso, o verbo to have, o verbo have, ele vai sofrer uma mudança. A gente não vai acrescentar um S no final. Ele vai se transformar em has. Então, na terceira pessoa do singular, a gente tem she has, he has e it has, tá? Então gravem isso para vocês não se confundirem. E dando continuidade, nós temos we have, you have e they have. Mas lembre que na terceira pessoa do singular, o verbo sempre sofre alteração. E no verbo have é exatamente essa, que a gente não adiciona só o s. A gente tira a última sílaba, né? As últimas duas letrinhas e adiciona a letra S, que fica has. Então a gente tem she has,
he has e it has. Próximo verbo que a gente tem é o to sleep, que significa o verbo dormir. Então, na conjugação, nós temos I sleep, you sleep, e na terceira pessoa do singular, she sleeps, he sleeps, it sleeps. E aí, nas próximas pessoas, we sleep, you sleep, they sleep. O próximo verbo, o terceiro e o próximo verbo que a gente tem, e o último também, é o to watch. To watch, que é o verbo assistir. Na sua conjugação, nós temos I watch, you watch, na terceira pessoa do singular, she watches, he watches, it watches. E aí a continuidade da sua conjugação, we watch, you watch e they watch. Não se esqueçam que na terceira pessoa do singular, sempre no singular, tá? Vai ter essa alteração aí, sempre tem um acréscimo do S ou ES, IES, dependendo do verbo, certo? Não se esqueçam disso. E voltando para o verbo have, vocês vão conhecer hoje na gramática do inglês que também existe um outro verbo chamado there to be, que significa o verbo ter também. Mas nesse caso, o verbo to be, o there to be, ele vai ter no sentido de haver, no sentido de existência, enquanto o verbo have é no sentido de possuir algo, você possui algo, alguém possui algo. E aqui nesse caso, there to be é no caso de existência de algo, tá? Então vamos recapitular. A gente vai utilizar o there to be na palavra ter no sentido de haver, de existência, de que algo existe, enquanto o verbo have é a palavra ter no sentido de posse. Você possui, alguém possui algo. E aqui a gente tem o there is no singular, no sentido de haver, no singular, tá? Os dois exemplos que a gente tem aqui. There is a delicious chocolate here. Há um delicioso chocolate aqui. There is a TV at my house. Tem uma televisão na minha casa. Então, reparem que aqui está dizendo que existe algo em um determinado lugar, utilizando o verbo there is no singular, tá? A gente vai utilizar there is quando existe algo único no singular. E a gente vai utilizar there are no plural, no sentido de haver, para dizer que existem várias coisas em um determinado local. Por exemplo, there are a lot of students on SYA. Há diversos estudantes no SYA, no projeto SYA. Segundo exemplo, there are many beaches in Bahia. Há várias praias na Bahia. Então, reparem que aqui a gente está falando que existe diversas coisas em um determinado local, utilizando o verbo there are no plural. Então, o que a gente sabe aqui? Que a gente vai utilizar o there is e there are quando algo existir, na existência de algo, e a gente vai utilizar o verbo have quando a gente, ou alguém, a gente, alguém, uma pessoa, você, possuir algo no sentido de posse, tá? There is utilizado no singular e there are no plural. Eu digo para vocês que não é um assunto muito difícil esse, o there to be é bem fácil, é só essa questão de familiaridade. A gente precisa praticar um pouquinho para a gente poder entender isso aí. Mas a explicação é basicamente essa: a gente vai utilizar have no sentido de posse e there to be quando for no sentido de existência de alguma coisa. E dando continuidade à nossa gramática, a gente vai conhecer agora as WH Question Words, né? Durante o curso eu apresentei algumas para vocês rapidamente o que era, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, a gente vai conhecer um pouquinho cada uma delas. As WH Questions são o grupo de palavras que começam com a sequência de letras WH, W8.
exceto a palavra how. Mas mesmo ela não começando com W8, com WH, ela participa desse grupozinho. E vale a pena enfatizar para vocês que as W question words, elas não são usadas para fazer só perguntas. Elas também podem ser utilizadas em perguntas indiretas e também para pronomes relativos, tá? Então, além das perguntas, a gente pode utilizar elas nos pronomes relativos, tá? A gente não utiliza elas só no início de frases, a gente utiliza elas também depois e vamos conhecê-las. A gente tem aqui who, where, why, what, with, when, how. Who, where, why, what, with, when, how. A gente já conhece who e a gente sabe que vamos utilizá-la para saber de alguém, perguntar quem é aquele alguém. A gente também já conhece o where, que a gente quer saber onde, que a gente quer saber o local de alguém ou de algo, a localização de algo ou alguém, ou para identificar aquele algo. Nós temos o why, que é para fazer perguntas. E reparem que o why, ele abrange todos os porquês da língua portuguesa. Nós não temos aquela infinidade de porquês. No português é uma única palavrinha, a ortografia é uma única palavra que é why. E nós temos o what, que significa o que ou qual, e o it, que também significa o que e qual. Mas, apesar delas serem parecidas no seu significado, a sua utilização vai ser diferente. A gente vai utilizar o what quando perguntamos de modo geral e vamos utilizar o with quando a gente der opções de respostas, tá? A gente vai ver uns exemplos e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente vai utilizar o when para saber quando aquilo aconteceu, quando aquilo se passou ou para especificar o momento de algo. E nós temos how para explicar como aquilo se passou ou para perguntar como aquilo se passou, ou como se passa, ou como irá passar, tá? Essas perguntas elas podem ser utilizadas no presente, passado e futuro. Lembrando que a gente ainda está estudando o presente, tá? Então se apeguem ainda aos estudos do presente. E aí, para a gente conhecer melhor ainda as W8 questions words, a gente vai ver alguns exemplos. Nós temos, inicialmente, Why do you need to clean your house? Who are you? Where are the books? What do you want? What is your favorite color? Which is your favorite color, blue or yellow? When do you go to the movies? How are you? Então, reparem que aqui todas estão sendo utilizadas no sentido de pergunta, mas é claro que também há casos que vocês podem vê-las no meio das frases como pronomes relativos, tá? Não se assustem, tem o mesmo sentido, a mesma tradução quando elas estiverem no meio da frase. E reparem também na utilização de what e o it, que o it está apresentando uma resposta, está apresentando opções para vocês escolherem. Então, a gente vai utilizar o what quando a gente não estiver apresentando essas respostas, né, no sentido geral, e a gente vai utilizar o it quando estiver apresentando essas respostas, essas opções para ser respondida, certo? Avançando aqui, como a gente está falando de rotina, informações pessoais, eu trouxe para vocês aqui algumas expressões, some expressions, para vocês conhecerem algumas expressões que os nativos utilizam no dia a dia para falar sobre sua rotina, para expressar algo da sua rotina, sobre uma informação pessoal sua. Enfim, eu trouxe aqui para vocês. Primeiramente, nós temos take a shower. Take a shower, que basicamente significa tomar um banho ou algo referido a tomar banho.
E nos exemplos que a gente tem aqui, I need to take a shower. Eu preciso tomar um banho. He takes a shower every day. Ele toma banho todos os dias. Reparem que takes ali no segundo exemplo tá tendo aquele S no final porque ele tá na terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, he, tá? Não se esqueçam, mesmo na expressão, não se esqueçam de adicionar a letra S no final. Nesse caso, take a shower na terceira pessoa do singular fica takes a shower. O verbo sempre recebe a letra S, um IES ou ES no finalzinho. Então, você vai utilizar a expressão take a shower em inglês toda vez que você quiser se referir à expressão tomar banho. A segunda expressão que nós temos aqui é get up. Get up. Essa pronúncia de R mesmo e um up bem leve, bem suavezinho, quase inaudível a pronúncia do up. Get up, que significa acordar ou levantar. Há outra palavra no inglês também que significa wake up, mas nesse sentido apenas de acordar. Get up significa acordar, levantar da cama ou levantar do chão, de algo, do lugar que você está deitado ou sentado, enquanto wake up significa apenas acordar. Vocês podem utilizar aí essas duas expressões para acordar, mas get up vai ser utilizado apenas no sentido de levantar, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui: They get up early. Eles acordam ou levantam cedo. Aqui a gente poderia, se a gente quisesse falar eles acordam cedo, a gente também poderia falar They wake up early. When do you get up early? Quando eles acordam cedo. Ou quando eles levantam cedo. Se a gente quisesse falar no sentido de acordar, utilizando wake up, seria When do you wake up early? Lembrando que na terceira pessoa do singular é adicionada a letra S no verbo. Então, e na terceira pessoa do singular fica gets up. Get up. Não se esquecendo de adicionar a letra S no final do verbo. Gets up. Vocês podem ouvir gets up ou gets up, né? Quando eles falam para fluir mais rápido, eles podem acabarem falando gets up, tá? A terceira e última expressão que a gente tem é go to bed. Go to bed, que é basicamente a expressão ir para a cama. Ou seja, no caso de dormir, go to bed pode ser substituído pelo verbo sleep e ser falado como go to bed, que significa ir para a cama. E os exemplos que nós temos aqui: The boys go to bed together. Os garotos dormem juntos, ou os garotos vão para a cama juntos. Why does he go to bed with Jimmy? Então, lembre-se que a gente tem o verbo to sleep, que significa dormir, e go to bed, que significa ir para a cama, no sentido de dormir, certo? E foi essa nossa aula de hoje. Foi uma aula bem rápida, bem simples, com bastante gramática, mas uma gramática um pouquinho leve, não tão complicada. Eu assim espero. Tá? É tudo questão de prática. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem algumas coisas que vocês podem já ter visto no dia a dia de vocês estudando fora do curso, né? E algumas também eu já tinha apresentado no iniciozinho do curso, então eu espero que não tenha sido tão complicado assim de se entender. É um assunto bem leve e bem fácil no básico de se entender. Mas, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar para mim ou para algum auxiliar no Google Classroom ou no WhatsApp, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido. Dúvidas vocês podem me perguntar também. Bye bye, see you in the next class.